Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Sayed M. Marandi, professor da Universidade de Teherã e ex-assessor da equipe de negociações nucleares do Irã, para discutir esta nova rodada de escaladas muito dramáticas na guerra contra o Irã. Muito obrigado por voltar ao programa. Obrigado, Glenn. É sempre um grande prazer participar do seu programa. Bem, como eu disse, parece haver uma rodada muito intensa de escalada. Primeiro, ouvimos sobre o ataque à usina nuclear de Bushehr. O reator nuclear não foi atingido, mas o ataque foi próximo o suficiente para gerar preocupação sobre o que poderia acontecer em termos de contaminação nuclear. Vimos mais assassinatos de líderes iranianos e, é claro, a notícia mais recente, que acabou de sair nas últimas 2 horas, parece ser esse ataque às partes sul de Teherã, onde fica o maior campo de gás natural do mundo. Quero dizer, imagino que o Irã tenha muitas formas de retaliar. Como você está avaliando essa situação? Para onde acha que isso está caminhando? Bem, há várias coisas. Uma delas é que o Irã tem um forte controle sobre Trump e o regime de Trump. Isso se deve, é claro, ao Estreito de Hormuz e à vulnerabilidade da Arábia Saudita. Embora o país exporte uma parte de seu petróleo pelo Mar Vermelho, o Irã pode bloquear isso com mísseis e drones. Está fazendo o mesmo em relação aos Emirados e a parte do petróleo que eles exportam de fora do Golfo Pérsico. Portanto, essa é uma situação muito difícil para Trump. E, como ele admitiu anteriormente, ele não achava, sua administração não achava, não está claro para mim exatamente onde está a falha. Eles não achavam que o Irã fosse atacar ativos dos Estados Unidos na região do Golfo Pérsico ou fechar o Estreito de Hormuz, o que acho extraordinário. Você e eu, e muitos outros, sabíamos muito bem que algo assim aconteceria. Temos discutido isso juntos há talvez alguns anos. Então, quando isso aconteceu, Trump, é claro, fez muitas ameaças ousadas. Ele viu que não estavam funcionando e, apesar de dizer novamente que o Irã havia sido aniquilado, pediu ao mundo inteiro que o ajudasse a reabrir o Estreito de Hormuz. E todos disseram não. Obviamente, o Irã não foi aniquilado. A marinha iraniana, quase toda a frota de guerra, está escondida em túneis por toda parte. E eles entrarão no Golfo Pérsico, no Golfo de Omã e no Oceano Índico quando chegar a hora. São lanchas rápidas com mísseis, e as capacidades de mísseis e drones do Irã parecem não ter fim. Eles não atingiram nenhuma das bases subterrâneas e não conseguiram fazer nada em relação às capacidades de produção do Irã. Portanto, Trump está em uma posição muito difícil. Por outro lado, o regime israelense quer uma escalada. Pelo que estou vendo no Irã, controle operacional passou dos Estados Unidos para o regime. Então são os israelenses que estão liderando a guerra. São eles que escolhem os alvos e os Estados Unidos concordaram em cooperar nos ataques. Então talvez isso não faça uma diferença enorme, mas é significativo. Acho que o regime israelense e provavelmente os Estados Unidos podem querer escalar a situação para ver até onde o Irã irá. Essa é uma possibilidade. Acho que eles logo descobrirão que o Irã está disposto a ir até o fim e lutará até o último momento. Portanto, esse experimento é tolo. Alguns acreditam que o regime israelense quer a destruição total dos ativos de petróleo e gás na região do Golfo Pérsico, e é possível que Trump concorde com isso. De qualquer forma, o Irã vai subir na escala de escalada se essa for a postura da coalizão Estados-Unidos-Israel. Então acho que, em última análise, a grande questão é que os Estados Unidos estão presos ao Estreito de Hormuz e o Irã realmente tem todas as cartas na mão. Agora, os israelenses estão assassinando pessoas. Eles podem continuar fazendo isso ou ter algum sucesso, mas isso não vai mudar nada.
Os iranianos têm uma estrutura estatal muito sofisticada. Eles contam com muitos especialistas e pessoas bem familiarizadas com assuntos de Estado. Portanto, se uma pessoa for martirizada, outra substituirá. É uma perda, sem dúvida. O Dr. Larijani, nunca trabalhei no governo, mas o incentivei a ir para a China. I encouraged him to go to China, and ultimately, when he went, he asked me to go with him. E no fim das contas, quando ele foi, pediu que eu fosse com ele. Quando voltou, pediu que eu cuidasse do dossiê da China por ele. Então, por alguns anos, até ele deixar o parlamento, ele era o presidente do parlamento, é claro, fiquei responsável pelo dossiê em seu nome. Como voluntário, não recebi nenhum salário por isso. Ele era um homem excelente, muito inteligente, muito dedicado, uma pessoa muito moral. É uma grande perda e eu tinha muito apreço por ele. Era muito educado, altamente instruído, mas todos podem ser substituídos por outra pessoa, e o martírio em si eleva o moral da sociedade. Desperta ainda mais a sociedade, como vimos hoje nas ruas durante seu funeral e durante o funeral das vítimas do ataque dos Estados Unidos ao navio da Marinha do Irã, que estava desarmado e participava de uma cerimônia naval na Índia. Então não vejo nenhum sucesso de grande substância, porque obviamente não se pode dizer que um assassinato não seja um sucesso, mas ele não vai alcançar os resultados que estão buscando. Na verdade, vai ter o efeito contrário. Como vimos com o martírio do Ayatollah Khamenei, isso realmente mobilizou a nação de uma forma que eu nunca tinha visto, nem mesmo durante os anos 1980. Eu presenciei coisas em Teherã pessoalmente e vi imagens e vídeos como nunca antes, pessoas nas ruas, multidões enormes. Eu estava lá na sexta-feira, e então a coalizão El Waf Israel bombardeou as pessoas que estavam se manifestando nas ruas. Você assassina uma pessoa e nem sequer ouve falar disso na mídia ocidental. Mas ninguém fugiu. Tenho certeza de que você já viu imagens disso, e muitos dos seus espectadores também. Está na minha conta do Twitter. As pessoas estão firmes e mobilizadas. Os Estados Unidos tinham um plano para realizar ataques terroristas e provocar distúrbios ontem à noite, como fizeram há alguns meses. Falhou completamente. Havia pessoas nas ruas em toda Teherã e em todo o país e eles não conseguiram fazer nada. No geral, acho que a guerra está indo muito bem para o Irã. É doloroso. Eles assassinaram muitas pessoas, incluindo crianças em idade escolar. Bombardearam hospitais. Hoje bombardearam infraestrutura essencial. Nada disso nos deixa felizes. É doloroso. Quando assassinaram o Dr. Larijani, mataram todos os vizinhos naquele prédio de apartamentos. Mas os Estados Unidos e o regime israelense fracassaram até agora. Bem, qual seria a provável retaliação deles? Porque eu vi recentemente um porta-voz, há cerca de 20 minutos, falando sobre como a infraestrutura energética daqueles que participarem disso agora, acho que ele disse, vai queimar até virar cinzas. Mas também estamos vendo alguns ataques chegando à capital da Arábia Saudita. Eu fiquei curioso, porém, sobre qual é a probabilidade de o Iêmen realmente ser ativado para fechar o Mar Vermelho em resposta a essa escalada. Porque é um estreito importante ali, é claro, o Bab el-Mandeb, se eu não estiver pronunciando errado. E você sabe, essencialmente também o Estreito, que pode ser usado para cortar o acesso ao Mar Vermelho. Esse é um corredor marítimo bastante crítico também, porque com o Estreito de Hormuz bloqueado, essa é basicamente a única via de acesso à Arábia Saudita pela costa oeste. Então você vê isso como uma possibilidade ou que tipo de retaliação? Novamente, eu sei que o governo não revela o que vai fazer. Mas que tipo de retaliação você acha que é realista aqui? Bem, o governo afirmou que vai atacar instalações de petróleo e gás nos Emirados, no Catar e na Arábia Saudita.
Acho que quando você assistir a este vídeo, essa retaliação provavelmente já terá ocorrido. Já estamos ouvindo que houve um ataque ao Catar e à Arábia Saudita. Aparentemente, os ataques na Arábia Saudita tiveram como alvo depósitos de combustível de aviação da Força Aérea dos Estados Unidos, porque os sauditas estão profundamente envolvidos nisso. E está ficando cada vez mais claro que eles estão incentivando os americanos a realizar esses ataques contra o Irã. No caso do Iêmen, eles disseram que vão entrar na guerra e teremos que ver quando isso acontecer. Obviamente, as coisas dependem de como a escalada se desenvolver. No Iraque, a resistência está atacando ativos dos Estados Unidos, mas poderia fazer muito mais. É a mesma questão com o Irã. O Irã pode atacar com muito mais força. O Irã está subindo na escala de escalada com base nas ações dos Estados Unidos, de Israel ou do que eu chamaria de coalizão Epstein. Por exemplo, hoje, quando atacaram a infraestrutura do Irã, as instalações de gás, isso foi algo ao qual o Irã teve que responder. O Irã não quer provocar um colapso econômico global. Essa guerra foi imposta ao Irã. E como vimos Joe Kent renunciar e basicamente dizer o que temos dito o tempo todo, que o Irã não representava ameaça alguma, e que foi o regime israelense e o lobby sionista que empurraram os Estados Unidos para uma guerra que não serve aos interesses dos Estados Unidos de forma alguma. Então o Irã está respondendo à agressão e fechou o Estreito de Hormuz para pressionar os Estados Unidos, seus representantes e aliados. Mas se os Estados Unidos avançarem para destruir o território iraniano ou instalações-chave, o Irã fará o mesmo. E então entraremos definitivamente em modo de crise em relação à economia global. Porque mais tarde, mesmo que as hostilidades terminem e as exigências do Irã sejam atendidas, se não houver petróleo ou gás devido aos danos ou à destruição das instalações, e se não houver petroleiros, de que adianta? A crise econômica global será permanente, ou pelo menos durará. Haverá uma depressão econômica global. Os Estados Unidos iniciaram essa agressão, o regime dos Estados, o regime de Trump, o regime israelense, e seus representantes na região são todos cúmplices. Os iranianos fecharam o Estreito de Hormuz para exercer pressão. Mas, se os Estados Unidos começarem a atacar as principais instalações ou a infraestrutura do Irã, ou se o regime israelense o fizer, isso não faz diferença para nós. O Irã responderá na mesma medida. E, como esses regimes árabes abriam bases dos Estados Unidos, Perus em suas bases aéreas e seu território para lançar mísseis forças em direção ao Irã, Maguire como mísseis HIMARS, eles não têm motivo algum para ser isso. Bem, estamos vendo essas tropas dos Estados Unidos que foram enviadas para a região e alguns estão falando sobre colocar tropas em solo. Não tenho certeza se isso significa em solo iraniano ou se a intenção é abrir o Estreito de Hormuz. Também não é irrealista que elas possam ser usadas para invadir o Iêmen, talvez para garantir que esse estreito, mantendo o Mar Vermelho acessível, permaneça aberto. Como você avalia isso? Você acha que os Estados Unidos poderiam ir tão longe, realmente enviando tropas em solo? Bem, o Iraque e o Iêmen não são países pequenos com populações pequenas. E o Iêmen hoje é muito mais poderoso do que era há um ano, quando os Estados Unidos travaram uma guerra contra ele e perderam após 7 semanas. E a propósito, vamos lembrar que durante a guerra genocida de 7 anos conduzida pelos sauditas e pelos emiradenses contra o Iêmen, com o apoio de toda a região, exceto o Irã, a Turquia e o Catar também apoiaram o genocídio no Iêmen, até que os sauditas e os emiradenses se voltaram contra o Catar, e então Erdogan e o Catar se afastaram deles. Mas todo o Ocidente e a região estavam apoiando o genocídio no Iêmen. E depois de 7 anos, ele fracassou. O que levou os sauditas a aceitarem o cessar-fogo, quando o Iêmen passou a atacar as instalações e exportações de petróleo sauditas? Se o Iêmen pudesse ter feito isso há 4 anos, acho que foi isso.
I think it was. It could definitely do it. Isso pode encerrar as exportações de petróleo saudita que vão para o Mar Vermelho e também pode fechar o Mar Vermelho. Então o Iêmen tem essas capacidades e tenho certeza de que suas capacidades de mísseis e drones representam hoje uma ameaça maior do que eram naquela época para a Marinha dos Estados Unidos. Não vejo um cenário em que os Estados Unidos possam enviar suas tropas, o que, alguns milhares, talvez 2, 3, 4 mil, e fazer alguma diferença real. E isso é ainda mais implausível no caso do Irã. Mas digamos hipoteticamente que os americanos, de alguma forma, com esse pequeno grupo, tomem o Estreito de Hormuz. Eles já subestimaram as capacidades de mísseis e drones do Irã, obviamente. Continuam dizendo que destruíram todos e o Irã continua lançando mísseis e drones. Mas digamos que eles tomem o Estreito de Hormuz e as forças armadas iranianas, que vêm se preparando para tal cenário há 25 anos, não consigam desalojá-los. Que diferença isso vai fazer? Os navios precisam entrar no Golfo Pérsico. O Irã, se alguém olhar o mapa, controla metade do Golfo Pérsico. Eles poderiam lançar mísseis contra os navios de qualquer lugar. E os mísseis que o Irã dispara não são lançados da costa. Eles são disparados de centenas de quilômetros dentro do país. Então eles podem tomar o Estreito de Hormuz e o Irã ainda pode destruir o que quiser, sejam navios ou instalações, como estamos vendo agora. Ou, se quiserem ir até o norte do Golfo Pérsico e tomar a ilha Haraka, é uma ilha plana, então os iranianos podem atacá-los nesse pedaço plano de terra. Eles sofrerão grandes baixas, mas mesmo assim não vão abrir o Estreito de Hormuz para o comércio. Não vai haver petróleo. A única coisa que vai acontecer é que, com a escalada, mais petroleiros serão destruídos e mais instalações de petróleo e gás serão destruídas. Então, no fim das contas, quando isso acabar, e vai acabar em algum momento, vai terminar em fracasso. Fracasso dos Estados Unidos e fracasso de Israel. E aí não haverá o petróleo que eles estão tentando trazer de volta ao mercado. E a cada dia que passa, Glenn, há o quê? 15 ou 20 milhões de barris por dia que não estão sendo enviados ao mercado. A escassez está crescendo a cada hora. Eles podem manipular o mercado por alguns dias ou talvez algumas semanas, mas depois isso vai atingi-los com força. E claro, não se trata apenas de petróleo. É gás. E claro, não é só gás, é também fertilizante e petroquímicos. Também envolve importações e exportações, porque essas ditaduras familiares árabes são enormes mercados consumidores. Os Estados Unidos e os europeus têm ativos massivos nessa região, trilhões de dólares. Eles investiram todo tipo de dinheiro nessa sociedade de consumo. As perdas para os Estados Unidos vêm do aumento dos preços da energia, da escassez de energia e fertilizantes e da destruição de seus ativos. Muitas das armas que os Estados Unidos vendem vão para esses países e eles nem sabem como usá-las, porque não têm forças militares competentes. São apenas o quê? 350 mil ou 400 mil pessoas. Como eles vão usar todos aqueles jatos que compraram? Esses jatos são basicamente subornos. E ainda há as propinas e comissões envolvendo senadores ocidentais, seus parceiros de negócios, a família real e tudo mais. O mesmo acontece em outros países. Portanto, as perdas para os Estados Unidos são multidimensionais. E claro, o petrodólar sofre um impacto. Do jeito que as coisas estão, não vejo os Estados Unidos encontrando uma saída. Eles só estão se afundando ainda mais. E o mundo vai culpá-los. Quero dizer, o que Joe Kent diz é reconhecido em todo o mundo. Então as pessoas vão culpar o sionismo e Trump pela miséria que estão começando a impor à comunidade internacional. Sim, a carta de renúncia de Joe Kent já foi lida dezenas de milhões de vezes online. É realmente extraordinário que, essencialmente, o segundo no comando tenha sido responsável por renunciar e divulgar isso. Isso mostra que a narrativa dessa guerra não está indo bem.
Mas acho que o que você chamou de pânico provavelmente está certo, porque tudo começou parecendo que Trump realmente achava que seria outro caso como o da Venezuela. Algo rápido, entra e sai. Um ataque até o fim de semana, antes da abertura dos mercados, com o discurso de vitória pronto. Mas o governo não caiu e o exército não entrou em colapso. The government didn't fall and the army didn't collapse. And so I can. There seems to be Parece a haver incerteza sobre quais outras cartas podem ser jogadas. Vimos relatos de que Trump ficou bastante irritado com o fato de não haver opções militares para abrir o Estreito de Hormuz. Mas parece que, como costuma acontecer nesse tipo de situação, preparar um procurador para lutar em seu nome, isso foi tentado. Os estados do Golfo, ao que tudo indica, resistiram até agora, pelo menos. Eles não querem entrar em um confronto direto com o Irã. O Azerbaijão, por um momento, pareceu que exprimiu um papel mais direto, mas depois recuou. Os curdos, que foram armados pela CIA, também aparentemente ficaram muito preocupados. Não tenho certeza se eles estavam realmente prontos para agir ou se simplesmente não queriam apostar no cavalo perdedor. Mas mesmo os aliados dos Estados Unidos, a OTAN e aqueles no leste asiático, não quiseram participar dessa missão. Não sei exatamente como fariam isso, mas houve conversas sobre um comboio para tentar abrir o Estreito de Hormuz. A coisa mais recente que estamos vendo agora, pelo menos pelo que lemos na mídia americana, é uma certa pressão sobre a Síria para entrar no Líbano, ou seja, aproveitar o caos e ajudar Israel, isto é, o governo de Jolani, ajudar Israel essencialmente a se livrar do Hezbollah no Líbano. Como você vê esse cenário, ou a probabilidade de ele ser iniciado e até mesmo ter sucesso? Well, first, Glenn, I want to say something in Bem, primeiro, Glenn, quero dizer algo e depois há várias coisas que precisamos analisar aqui. Uma delas é que você sabe, as pessoas no Ocidente, no meio dominante, sempre se dividiram em dois tipos. Um diz, vamos lá e acabemos com eles. E o outro diz, eles são ruins, mas isso não é uma boa ideia. Na minha opinião, são todos iguais. E o motivo pelo qual digo isso é que, não vou citar nomes, mas um dos seus convidados que participou há alguns dias era esse tipo de pessoa. Ele disse algo desonesto sobre Mahsa Amini. Disse que ela foi assassinada. Não há evidências disso. As imagens estão disponíveis e o relatório médico indica claramente que ela tinha uma condição. Ela não foi espancada. Não há evidências disso. E assim como as dezenas de milhares de pessoas que afirmam que o Irã matou dezenas de milhares de pessoas, tudo isso são mentiras. Aqueles que repetem essas mentiras estão defendendo a guerra e são cúmplices dela. Eles têm sangue nas mãos, cada um deles. E isso é imperdoável. Fico feliz que você convide todo tipo de pessoa. Só estou tentando fazer esse ponto, porque quero que as pessoas saibam que aqueles nos Estados Unidos e na grande mídia é como com Maduro. Aqueles que dizem Maduro é um cara mau têm sangue nas mãos. Porque em vez de dizer não, nós é que somos os maus por bombardear barcos no Caribe, nós é que somos os maus por assassinar 100 pessoas e depois sequestrar o presidente, eles dizem sim, ele é um cara mau. Não, vocês é que são os maus. E essas pessoas que repetem essas mentiras, acho que na maioria das vezes só querem ser relevantes no meio dominante. Ou são alguns desses esquerdistas europeus. No sul global eles não são assim. Mas na Europa são muito hostis em relação ao Irã. Tem esse ódio antigo e irracional, porque para algumas dessas pessoas, o único movimento revolucionário possível é o deles. E então, obviamente, a Revolução Islâmica do Irã é medieval, retrógrada e maligna. E os mulás, você sabe, são loucos e oprimem as mulheres e todo aquele absurdo que ouvimos há 47 anos. Mas nos últimos 18 ou 19 dias, desde o início da guerra, vimos milhões de pessoas nas ruas. Toda noite, enquanto conversamos, Glenn, há enormes multidões em Teherã, enormes multidões por toda a cidade. E todos vimos as imagens de homens e mulheres mantendo sua posição sob mísseis. Esse não é um povo que odeia o regime.
Esse não é um povo disposto a morrer sob ataques aéreos, mas ainda assim manter sua posição. Esse não é um povo que acredita que Mahsa Amini foi espancada até a morte, que o regime dos mulás está matando mulheres o tempo todo, ou que estão massacrando dezenas de milhares de pessoas. Os iranianos sabem melhor o que acontece em seu país do que essas pessoas que vivem na Europa e nos Estados Unidos e basicamente mentem sobre o Irã, porque isso serve aos seus interesses. Mas de qualquer forma, o ponto que estou levantando é que, para mim, aqueles que dizem que Maduro é mau, que o regime cubano é mau, mas não devemos fazer isso, não, eles são maus. E seus governos também. E se tiverem honestidade intelectual, vão apontar o dedo para seus próprios governos e deixar Cuba em paz, deixar a Venezuela em paz, deixar o Hezbollah em paz, deixar o Irã em paz. Isso não é da conta deles. Mas, voltando à questão, acho que o que estamos testemunhando é uma situação completamente nova. Pela primeira vez, o Império fracassou não apenas em mudar um regime, fracassou até em tomar um país, porque sempre nos disseram que os Estados Unidos perderam a guerra no Iraque. Perdeu a guerra no Afeganistão, perdeu a guerra no Vietnã, mas no caso do Irã, nem sequer conseguiu tomar as partes ocupadas do país. Após semanas de batalha com uma enorme coalizão, o Ocidente coletivo por trás dela, todos esses regimes regionais estão com eles. Azerbaijão, os estados do Golfo Pérsico, a Turquia sob Erdogan. Ele transporta petróleo, aviões AWACS sobrevoam o espaço aéreo turco para coletar informações contra o Irã. E as bases dos Estados Unidos também estão envolvidas. Todos estão trabalhando contra o Irã, mas fracassaram. Por quê? Porque o povo iraniano apoia a República Islâmica do Irã. Hoje, ontem, 2 semanas atrás, 2 meses atrás. Hoje eles estão mais mobilizados, mais unidos. E muitos deles, a minoria que estava causando tumulto, aquele pequeno grupo nas ruas que o Ocidente glorifica, exagera e mente a respeito, muitos mudaram de posição. Porque agora eles veem que o Ocidente, que dizia ser democrático e solidário, bem, basicamente, eles eram jovens, eram estudantes do primeiro ano da universidade, do segundo ano, até alunos do teste meio ou 12º ano do ensino médio. Mas agora eles veem que o Ocidente está bombardeando escolas, bombardeando hospitais, e toda a sua visão de mundo foi destruída. Então agora, não estou dizendo que todos, mas muitos deles estão nas ruas como todo mundo. E eu tenho meus próprios exemplos anedóticos. É por isso que a República do Azerbaijão jamais ousaria atacar o Irã. Quero dizer, basta olhar as imagens das pessoas nas ruas de Tabriz, em Ardabil, em Urmia, em Marand, outra cidade azeri. Elas tomariam conta da República do Azerbaijão em uma semana. Derrubariam o regime, os iranianos. E o mesmo vale para esses grupos terroristas curdos, porque os iranianos já alertaram o governo curdo semi-autônomo no norte do Iraque que se permitirem que essas pessoas, esses terroristas, nos ataquem em nome de seus mestres, a CIA e o Mossad, porque é isso que esses grupos são. Eles pertencem às agências de inteligência ocidentais e israelenses. Então nós os destruiremos. E assim será com a resistência iraquiana. E então não haverá mais um governo curdo autônomo no norte do Iraque. Então eles recuaram, desistiram. Jolani, se tentar fazer qualquer coisa contra o Líbano, antes de tudo já mostrou suas verdadeiras cores. Agora todos, a menos que sejam completamente sectários, pessoas sectárias ignorantes, você sabe, tipo os wahhabitas, takfiris, salafistas que fecham os olhos para a verdade e apenas apoiam esses terroristas. Meus serviços americanos contra-irmão e que os israelenses eram aliados de todo sabe de colônia, né? Ele é um atafo do lado. Se ele atacar o Líbano, a resistência iraquiana entrará na Síria e o Irã o destruirá, junto com seus comandantes, com drones e mísseis. Não precisamos dos drones e mísseis de longo alcance que usamos para atacar Israel.
Podemos fazer isso com os de curto alcance, diferentes tipos de mísseis e drones, exatamente como estamos fazendo no Golfo Pérsico. Então também não acho que ele vá fazer isso. No fim das contas, os Estados Unidos fracassaram em usar terroristas dentro do Irã. Eles podem tentar algo nos próximos dias ou semanas, mas vai fracassar. Mesmo que uma pessoa seja morta, eles vão fazer um grande alarde sobre isso. E você sabe, a mídia ocidental vai dizer todo tipo de absurdo, a Fox News e tudo mais, mas eles vão fracassar. O mesmo vale para todas essas outras áreas sobre as quais temos falado. Então, os Estados Unidos estão encurralados. Tudo o que podem fazer é assassinar, e isso só gera mais determinação. Deixa os líderes iranianos mais irritados e mais convictos de que precisam derrotar o inimigo, porque essas são pessoas próximas, figuras nacionais. As pessoas vão buscar vingança quando mais pessoas forem mortas. Acabei de postar sobre uma mulher que foi atingida por um míssil nas proximidades. Ela entrou em pânico e então outro míssil a atingiu. Então, você sabe, as pessoas veem esses vídeos no Irã. E a raiva cresce, a fúria cresce. Hoje estive no funeral, uma multidão enorme para o Dr. Larijani e os oficiais da Marinha. E eu não sou um funcionário do governo, estou apenas na Universidade de Teherã, mas as pessoas me veem online. Raramente apareço na televisão iraniana, mas mesmo assim vêm até mim e dizem: os líderes deveriam se proteger mais. Dizem que eles são corajosos demais. Você viu na sexta-feira, no dia de Quds, o dia de Jerusalém, a manifestação em apoio à Palestina. O Dr. Larijani estava nas ruas, o presidente estava nas ruas, o chefe do judiciário estava dando uma entrevista quando o míssil atingiu. Ele nem piscou. O ministro das Relações Exteriores estava lá e assim por diante. E claro, o secretário de Guerra dos Estados Unidos o chamou de ratos escondidos em seus buracos. Mas as pessoas viram a realidade. Elas sabem quem são os verdadeiros covardes. Então, sabe, as pessoas me diziam que achavam que eu tinha acesso ou que podia dizer aos líderes para não saírem às ruas, para não irem ao funeral. Elas exigiam que os líderes não comparecessem ao funeral. Literalmente, centenas de pessoas disseram isso de uma forma ou de outra. Eu estava apenas caminhando entre a multidão e as pessoas me paravam o tempo todo. Essa é uma nação unida. Eles podem assassinar, mas isso não vai ajudar. Só vai piorar as coisas para eles. Eles podem bombardear a infraestrutura iraniana, a infraestrutura crítica. O Irã vai revidar, e isso só vai complicar ainda mais as coisas. Porque, como eu disse, se os Estados Unidos atenderem às exigências do Irã, então o Estreito de Hormuz pode ser reaberto, e após um período de tempo, o fluxo de petróleo, gás e petroquímicos pode voltar ao normal. Mas se a infraestrutura essencial no Irã for destruída, isso vai acontecer justamente nas regiões onde eles têm suas bases. Então o problema vai se tornar de longo prazo. Isso também não é uma solução. Trump está preso em um buraco e Netanyahu o colocou lá. Os sionistas o colocaram lá. Os sionistas Netanyahu e a elite ligada a Epstein criaram uma crise global. Bem, é interessante o que você disse sobre a esquerda política e tudo mais. Veja, eu mencionei algo antes, não aqui, mas em outro lugar, que depois da Guerra Fria, especialmente, surgiram esses novos conservadores à direita que buscavam segurança por meio da hegemonia ou do império. Eles mais ou menos entraram nessa aliança profana com a esquerda política sob a ideia de uma hegemonia liberal. Ao dominar, elevarão a democracia ao redor do mundo. Assim agora, todos os conflitos são enquadrados como humanitários. E então, de repente, você vê os antigos, pessoas que antes defendiam a paz na esquerda, agora dizendo que, bem, paz significa que não podemos apoiar esses autoritários. Por isso Maduro, os russos, o Irã, todos são regimes e são deslegitimados e nunca podem ser apoiados. Mas como você sugeriu, uma vez que são denunciados, eles já indiretamente apresentaram o argumento a favor da guerra.
Mesmo quando você diz às pessoas de esquerda que é sobre libertar as mulheres, de repente elas passam a apoiar a guerra. Você também vê isso com a guerra na Ucrânia. Na esquerda política, as pessoas que tradicionalmente são as primeiras a abraçar a causa da paz estão falando sobre diplomacia. Eles não estão falando sobre diálogo, compreensão mútua ou paz. Estão falando sobre como enviar mais armas, como silenciar, você sabe, a mídia do oponente. E sim, é basicamente disso que estão falando. Todo o conceito de paz foi amplamente deturpado. Gosto do Jeffrey Sachs por esse motivo. Ele foi falar no Conselho de Segurança da ONU, isso foi antes do ataque à Venezuela, e começou dizendo: "Não estou aqui para discutir o caráter do governo venezuelano. Isso não vem ao caso. Estamos falando sobre o que os Estados Unidos estão planejando fazer." E ele quis deixar tudo isso de lado, porque uma vez que você entra nesse assunto, ou você apoia isso e nós o condenamos, ou você também condena, e então constrói o argumento para a guerra. Ele simplesmente deixou tudo de lado. Mas eu queria perguntar sobre algo que você disse. Você mencionou que se os Estados Unidos atenderem às exigências do Irã, e eu vi o ministro das Relações Exteriores iraniano dizer que o Irã não quer um cessar-fogo, quer um acordo político ou de paz. Então, paz não é a mesma coisa que cessar-fogo. E, novamente, já ouvimos argumentos semelhantes vindos da Rússia também. Um cessar-fogo é uma pausa temporária que permite ao inimigo se reagrupar, se reabastecer e voltar a lutar, enquanto um acordo de paz abordaria as causas subjacentes e realmente encontraria uma solução. Então, qual é a solução? Quais são as exigências que os Estados Unidos devem atender? Quero dizer, qual é a posição inicial do Irã e onde você vê possíveis pontos de compromisso surgindo? Where do you see possible compromises coming in? Well, first I just wanted to, because I was thinking. Bem, primeiro eu só queria dizer, porque eu estava pensando, estava realmente rindo por dentro, que sempre que essas pessoas falam sobre o Irã ou a Venezuela, elas sempre começam com: "Ah, você apoia a guerra." E primeiro, por uns 5 minutos, elas precisam falar mal do Irã e dizer: "Bem, o Irã é realmente maligno, eles são pessoas muito ruins, são horríveis. Eu não aprovo nada disso, é perturbador, mas eu não apoio a guerra." E depois é a mesma coisa com o Maduro. E sabe, quando eu olho para a vizinhança do Irã e quando olho para o Ocidente, quero dizer, é o Irã que está se opondo ao genocídio, enquanto o Ocidente o apoia. Os países da região são todos fantoches dos Estados Unidos. Mas enfim, acho que, antes de tudo, isso não vai ser apenas sobre o Irã. First of all, this is not just going to be about Iran. Iran has said that its allies. O Irã afirmou que seus aliados na região precisam ser incluídos em qualquer cessação das hostilidades. Cessation of hostilities. Por que nos opomos a esse cessar-fogo? Assim como você disse, já fizemos isso antes. Tivemos um cessar-fogo, eles se reagruparam e nos atacaram novamente. Estávamos negociando, eles nos atacaram, negociamos de novo e eles nos atacaram outra vez. E fazer um acordo com os americanos, especialmente sobre Trump, é simplesmente sem sentido. Nada do que ele diz significa alguma coisa. Um pedaço de papel que ele assina é apenas um pedaço de papel sem valor. Portanto, os fatos no terreno precisam mudar. Em primeiro lugar, isso tem que incluir os aliados do Irã em toda a região. Em segundo lugar, os fatos no terreno precisam mudar. O que quero dizer com isso? Well, the facts on the ground have to change. What do I mean by that? It means that the Isso significa que o Golfo Pérsico precisa ser reestruturado. A segurança do Golfo Pérsico deve ser organizada de forma que o Irã não se sinta mais ameaçado pelos Estados Unidos. Esses países não podem ser usados como plataformas para atacar o Irã. E se o regime israelense atacar o Irã, terão de haver consequências. Portanto, é necessário que haja mudanças concretas. Papéis assinados não têm valor algum. E há também a questão das reparações. O Irã exigirá reparações. A segurança do Golfo Pérsico no futuro será diferente do passado. Essas ditaduras familiares árabes, se continuarem existindo, terão de lidar com uma nova realidade, e elas estarão severamente enfraquecidas. Já estão severamente enfraquecidas. and they will be severely weakened. They are already severely weakened. Emirates will never again. Os Emirados nunca mais serão os mesmos Emirados de 3 semanas atrás. Isso acabou.
Todos aqueles bilionários, eles não vão voltar, o que é algo bom, quero dizer, e no mundo sensato não deveria haver bilionários. Mas enfim, eles não vão voltar. E o mesmo vale para o restante desses pequenos regimes na região. Então veja, o Irã veio para ficar, e depois de quase 3 semanas vimos que os americanos são incapazes de derrotar o Irã. No fim das contas, os Estados Unidos vão ter que... Bem, o Irã está preparado para uma guerra muito, muito longa. E neste momento o Irã está produzindo mais mísseis. Não sei se está produzindo mais drones, porque nem tem espaço para drones. Thuds as suas bases só Lithuanium hit the fall. Eles estão mais do que preparados para continuar por anos. Esta não é uma guerra que os Estados Unidos possam vencer. Lutamos contra Saddam Hussein por 8 anos, e as pessoas no Irã agora estão preparadas. Antes da guerra, todos estavam preocupados com o que poderia acontecer. Agora que há uma guerra, as pessoas dizem, vamos fazer isso, vamos terminar, vamos derrotá-los, temos que vencer. Todos entendem que um cessar-fogo é inútil. As pessoas nas ruas sabem disso porque isso não foi há 20 anos, foi há 9 meses, e ambos foram ataques não provocados. Em outras palavras, as pessoas no Irã, assim como em todo o mundo, reconhecem que os Estados Unidos são, quero dizer, a menos que alguém assista à mídia tradicional ocidental, especialmente a Fox News e aquelas outras malucas, Newsmax, ou seja lá como se chamam. Acabei de dar uma entrevista com um deles, não me lembro do nome. Eles eram malucos. Mas enfim, a menos que alguém assista a esse tipo de bobagem, todo mundo sabe que negociar com Trump é inútil. Então os fatos no terreno terão que mudar para que o Irã e seus aliados se sintam seguros nos próximos anos. O regime israelense não pode simplesmente bombardear o Líbano quando quiser, apesar de haver um cessar-fogo. Não pode simplesmente matar pessoas, gazenses, palestinos em Gaza, todos os dias só porque tem vontade. Portanto, os fatos no terreno precisam mudar. Tem que ser algo inclusivo e tem que haver reparações. Podem existir outras questões, e claro, elas podem ser negociadas de diferentes maneiras. Mas em última instância, o Irã não vai aceitar uma situação em que possa ser atacado novamente em poucos meses. Tive um pensamento sobre o que você disse, a condenação obrigatória do oponente. Já participei de muitas entrevistas e debates e quase sempre começa com a mesma pergunta. Você condena Putin? Você condena o Irã? Você condena o Hamas? Sabe, essa é a pergunta de abertura. É muito esperta, porque se alguém hesita, já fica implícito. Bem, você sabe, há essa falsa dicotomia. Ou você se alinha com a postura moral do entrevistador, ou está do outro lado. E se você não disser sim a essa pergunta inicial, não é permitido passar pelo portão como alguém legítimo, alguém a quem eles realmente possam ouvir. Se você não fizer isso, então é moralmente suspeito. Você não pode ser, já está comprometido. Agora você é um putinista, ou um total apologista, ou qualquer outro termo que se use. De novo, é algo inteligente, porque força uma escolha. Ou você é descartado, então não podemos mais ouvi-lo, ou precisa aceitar a premissa. E se você aceita a premissa, se você condena, está essencialmente dizendo qual lado é o mocinho, qual é o vilão, qual é legítimo, qual é ilegítimo. E isso também implica quando o conflito começa. Ninguém começaria uma entrevista me perguntando, você condena as últimas décadas de tratamento israelense? Você condena os bombardeios dos Estados Unidos? Não é assim que a pergunta é feita por acaso. Ela sempre vai numa direção, e é manipuladora, mas muito eficaz. As pessoas têm dificuldade em passar dessa linha de partida. Só mais uma pergunta, porém. Esqueci quem foi. Havia um porta-voz, acho que do governo iraniano, ou talvez fosse o ministro das Relações Exteriores, já me confundo, que disse que não há como voltar ao que era antes em relação ao Estreito de Hormuz. Como você interpreta isso? Não sei se você ouviu, mas as vias marítimas, a acessibilidade, serão condicionadas no futuro. O que você acha que ele quis dizer com isso? Desculpe, é muita especulação.
Sorry, a lot of I think speculation. you're right. I think no. Não, não, não. Acho que você tem razão. Acho que o ministro das Relações Exteriores disse isso. Acho que outros também disseram. Não acho que tenha sido só ele, mas me lembro vagamente de tê-lo ouvido dizer isso em uma entrevista recentemente. Mas quero dizer, ele tem dado muitas entrevistas e tem feito um trabalho muito bom. Na verdade, algumas pessoas me dizem que ele dá um sorrisinho, e aparentemente sou conhecido por alguns pelo meu sorrisinho. E dizem que ele faz isso melhor do que eu, então eu deveria ficar com ciúmes. Obrigado. Não assisti a muitas das entrevistas dele. Vi alguns trechos, porque muita coisa está acontecendo e a conexão de internet não está boa, mas acho que, pelo que tenho ouvido e pelos pedaços que vi, ele tem feito um trabalho realmente, realmente bom. I think what they mean Acho que o que eles querem dizer é que haverá algum tipo de controle por parte do Irã e provavelmente haverá um elemento financeiro envolvido. Se isso fará parte de um mecanismo de compensação ou de outra coisa, eu não sei. Mas, novamente, não estamos voltando ao que éramos antes. Esses regimes no Golfo Pérsico nos prejudicaram por muito tempo. Quando Saddam Hussein invadiu o Irã sob pressão ocidental, eles o incentivaram. Os soviéticos também o ajudaram, mas o Ocidente o empurrou para a guerra. Quando ele invadiu, esses mesmos regimes do Golfo Pérsico financiaram a guerra. Deram a ele centenas de bilhões de dólares, talvez 200, 250, 300 bilhões, algo assim. I mean, I think maybe 200, 250, 300 billion dollars, which in today's, if you know, in today's dollars, it would be much more. Em valores de hoje seria muito mais. Ele conseguiu comprar armas químicas dos alemães e eles o ajudaram a construir uma enorme capacidade de armas químicas, massacrando tantos iranianos. Quero dizer, um dos regimes realmente hipócritas é o regime alemão. Nunca pediu desculpas, nunca pagou indenização. Certa vez, vários parlamentares alemães vieram ao Irã e visitaram nossa universidade. Alguém me fez uma pergunta durante a sessão, e havia uma mulher do Partido Verde que estava falando mal do Irã. Eu disse, com licença, sou uma vítima de armas químicas. Você vai se desculpar pelo que fizeram comigo? Ela não conseguiu dizer nada. E depois, 2 ou 3 dos outros parlamentares vieram até mim e disseram, essas pessoas são loucas. O Partido Verde. Naquela época eu achava que o Partido Verde seria diferente, porque eu não conhecia muito bem a política europeia. Isso foi em 2009. Sim, foi em 2009 quando aquela delegação veio. Enfim, aquelas armas químicas, bem, muito do financiamento veio desses países. Eles apoiaram Saddam Hussein, nós os perdoamos depois da guerra e normalizamos as relações. E então começaram a construir bases. Essas bases foram usadas na guerra anterior contra nós, para ajudar os israelenses a se defenderem e os americanos a defenderem o regime israelense, com sistemas de radar e apoio às suas ações ofensivas contra o Irã. E claro, o ataque dos Estados Unidos ao Irã. And of course, the US attack on Iran. So we have many grievances. But after this war, então temos muitas queixas. Mas depois desta guerra, o Irã não vai permitir que esses regimes, essas ditaduras familiares, se continuarem no poder, se comportem como faziam antes. Isso simplesmente não é aceitável. Não vai acontecer. E claro, o Irã tem as cartas na mão. No fim das contas, os Estados Unidos terão que sair. Isso não pode continuar para sempre. E quando saírem, esses regimes terão que reconhecer que precisam se comportar como países normais, não com a arrogância que tinham antes. Só porque tinham riqueza de gás e petróleo, eram ditaduras e abrigavam bases americanas, achavam que podiam agir como quisessem. Isso não será mais aceitável. Sei que as coisas não estão fáceis aí em Teherã neste momento, então agradeço muito por você ter tirado um tempo para conversar comigo. Obrigado, se cuide e fique em segurança. Muito obrigado, Glenn. Eu faço o que eu preciso, por toda essa lição que você faz.